Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução da prova do Enem 2018. Dessa vez nós vamos resolver a questão 151 da prova amarela. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, F é igual a K vezes M dividido por R ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto M e R, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades F de A, F de B, F de C da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades F de A, B e C expressas no gráfico satisfazem a relação. Então nós temos aqui a formulazinha que representa a intensidade de força entre a Terra e um satélite, né? Então a gente sabe que quanto maior a massa desse satélite, maior a força. Quanto maior o raio, menor a força. Isso significa que nós temos que interpretar as grandezas aqui, que elas são diretamente proporcionais, no caso da massa, né? Quanto mais massa, mais força, e inversamente proporcional ao quadrado do raio. Ou seja, o que significa isso? Se o raio dobrar, 2r ao quadrado, esse 2 fica ao quadrado aqui, fica 4r ao quadrado, nós teremos então uma força diminuída 4 vezes. Então nós vamos precisar apenas saber o seguinte, que quanto mais massa, mais força, e quanto mais raio, menos força. Então vamos lá, a primeira grandeza que nós vamos interpretar de proporcionalidade é a força e o raio, né? Então a gente tem aqui o raio aqui embaixo, né? A gente sabe que se o raio dobrar, a força fica 4 vezes menor. Se o raio triplicar, a força fica 9 vezes menor. Nós dizemos então que essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Então a única coisa que a gente precisa saber dessa relaçãozinha aqui é quanto maior o raio, menor a força e vice-versa. Então nós vamos ver a proporcionalidade entre C e A. Vejam aqui que o C está a um nível mais elevado de raio. Então o raio de C é maior que o raio de A. Então se o raio de C é maior, né, aqui nós teremos uma força de C menor. Então força de C menor que a força de A. Sempre nessa relação, são grandezas inversamente proporcionais. Agora nós vamos relacionar força e massa. Nós temos aqui a massa, ó, em cima. Isso significa que se a massa dobrar, a força dobra. Se a massa triplicar, a força triplica. Enfim, quanto maior a massa, maior a força. Por isso que a gente diz que força e massa são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu comparar aqui o B e o A, quem é que tem mais massa, gente? Ó, vejam que a massa de B é maior, ela está mais distante do zero aqui. A massa de A está mais próxima de zero, ela é menor. Então, a massa de B é maior que a massa de A, né? Mas aí a gente pode pensar assim, poxa, quanto maior a massa, maior a força, né? Já que a gente sabe da formulazinha aqui, ó, quanto mais massa, mais força. Se isso é verdade, então nós podemos dizer que a força de B é maior que a força de A, já que quanto mais massa, mais força, B tem mais massa, então terá mais força. Agora, analisando essas duas proposições aqui, gente, que F de C é menor que F de A, ó, F de C é menor que F de A, F de B é maior que F de A, ó, F de B é maior que F de A, a única alternativa coerente aqui com essas duas proposições aqui seria a alternativa E. Essa é a questão 151 da prova amarela, foi a questão 142 da azul, 160 da cinza e 136 da rosa, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.